rapaziada, bem-vindos ao canal Rock and Arts. Nessa noite escura e fria em Curitiba, estamos aqui com meu parceiro, amigo, vocalista e guitarrista da banda Profane Souls, o grande BK. Bem-vindo aí, BK, ao canal Rock and Arts. Obrigado, mano. Grande, né? brinde, né? Um brinde aqui, saúde. Aí, saúde. Pela sua presença aqui e tal. Muito obrigado pelo convite aí, por tudo, a gente está junto, né? Sempre estamos nas festas aqui hoje, do outro lado, mostrando pro pessoal como é que é essa parte da banda, né? Deixa eu começar contigo aqui, com a minha super pauta. Conte pra gente aí, pro pessoal, a história do início da banda na sua cidade natal e como aconteceu a mudança para Curitiba. Então, primeiro, né, agradecer pela oportunidade aí, né, e parabéns pela iniciativa do canal. Muito legal isso. Com certeza, uma coisa muito fodida aí para Curitiba, para o cenário nacional também, né. E, bom, Profane Souls, ela é da origem de Corumbá, né? Sim, sim. Corumbá, Mato Grosso do Sul, né? Claro. Então, a gente era uma... Que ano iniciou a banda, Beca? Que ano que começou Profane Souls, assim, oficialmente? Teve uma data oficial? Ou como é que foi? Começaram... Então, em Corumbá a gente tinha uma banda chamada Sacrifício na época, né? Foi começo dos anos 90, né? Sim. 91 até 95 e tal. E com o término dessa banda Sacrifício, né? Uhum. Eu dei Pontapé inicial. Exatamente, dei o pontapé inicial para começar essa ideia da Profane Souls, né? Bacana, bacana. Daí, início de 1996, a gente reúne um grupo de amigos, né? Que estavam interessados em fazer parte da banda, né? Tinha mesmo pensamento ali, isso? Sim, essa vida curtição, tudo, né? Tinha muita coisa acontecendo ali em Corumbá e tal, né? Sim, sim. Já rolavam alguns eventos ali e tal, né? Mas eu lembro que você, desculpa cortar você, mas eu lembro que você comentou comigo que parece que o Profane Souls, no caso, seria uma das primeiras bandas aí, né? Da cidade de Corumbá. Ou já existiam mais outras bandas nesse momento? No gênero black metal, Metal Sacrifício, a gente foi a primeira banda, né, assim, da região do Centro-Oeste, né, a fazer o gênero black metal, né? Legal. Mais obscuro, mais satânico e tudo mais, né? Aí logo vem a Profane Souls, né? Que em seguida, né, em 96, né? Ok. Daí começa a surgir algumas bandas já no estado, né? Legal. Na capital de Campo Grande, vem uma banda chamada Crowley, vem outra banda chamada Desejo Impuro, né? Todos grandes camaradas da época aí, né? Legal, legal. Uhum. Aí, enfim, daí a gente começa a nossa negra saga aí, né? Joia. De construir a banda, né? Todo aquele trabalho inicial, né? Você tem que correr atrás de equipamento, né? Bateria, guitarra, né? Todo aquele trabalho estrutural de começo de banda, né? Justamente, Enfim, daí a gente começa os ensaios, né? Em Corumbá e como Corumbá é uma cidade assim, distante de tudo, né? E a gente não tinha assim aquela estrutura, né? Toda banda precisa de início, que é um estúdio de ensaio, né? Sim. Bons equipamentos, né? Para uma gravação, né? Tal. Na verdade, Corumbá não tem nada, né, cara? Corumbá assim, nem uma loja de metal, sabe? Sim. Tem. É difícil o acesso de material. Tudo precário mesmo, sabe? Como a gente está distante dos grandes centros, das grandes capitais, né? Sim. A gente acabou fazendo meio que tudo assim na raça, né, cara? Uhum. Na força de vontade, brutal mesmo, sabe? Entendi. Então a gente, em 96, né? Lá por meados de 96, a gente resolve, pô, a gente tinha como gravar na época não existia CD, né? Sim. Nem existia CD, Era fita né? cassete. Só fita cassete, né? Ok. Então a gente fala, pô, a gente precisa gravar alguma coisa, né, pra mandar pro pessoal pra fora, né? Foi o que a gente fez na Sacrifício também, né? Sim. A gente gravou umas demotapes e tal e mandamos pra toda a região do Brasil, né?
Aí falou, pô, vamos gravar uma demotape, mas como a gente tinha pouco recurso, né, cara, e tinha que viajar pra fora pra gravar uma demotape, né, acabamos gravando uma demotape caseira dentro de casa mesmo, entendeu? Ensaio, né? Ensaio, dentro do ensaio, colocamos um gravadorzinho no canto da parede lá, e mandamos brasa e acabou rolando. A gente entendeu? sabe bem como é que é isso, né? O pessoal, né? Inclusive eu tenho até ela aqui, ó. Olha aí que maravilha. Olha isso, cara. A primeira demotape, né? Que legal, cara. Foi gravada dentro do nosso quarto, sabe, de ensaio. Que legal, sabe? cara, que legal. Sabe, esse tipo de coisas assim, pô. Eles copiaram Hoje esse não existe material. mais isso, né, cara? Não, hoje em dia é outro processo, né, cara? Aí o que que acontece? A gente gravando essa demo ensaio, né, pô, ficou legal o som, sabe? A qualidade sonora A aí, qualidade cara. ficou legal até, sabe? Aham. Tô Deixa eu tentando até mostrar aquele- isso para a gurizada nova que vai assistir eventualmente o programa, o canal, né? Porque tem pessoas que nunca viram isso, né? A nova geração assim não está acostumada com esse tipo de formato, né, cara? É até uma coisa engraçada pra gente hoje falando sobre isso, ó. Gurizada. Isso aqui era feito assim, né? Xerox de boa qualidade, ou até às vezes má qualidade, mas no caso aqui tá bem, né? Bem estruturado tudo. E o pessoal reproduzia isso da fita original, fazia 500, 1000, 2000 cópias e passava isso para o amigo do amigo, né? E ia mandando isso para fora, para Exatamente, né? aham. E assim que funcionava esse merchan, né? Vamos dizer assim. Então, o que que a gente fez nessa época aí? A gente gravou essa demo ensaio, e como tínhamos contato na Bolívia, né, com o amigo Whindersson lá da congregação Black Morbid, Aham. aí veio pra ele essa demo e tal, e falou, pô, Beck, tá a fim de vir fazer um show em Santa Cruz? Eu falei, pô, show em Santa Cruz, né, na Bolívia, né? Que legal. A gente nunca tinha feito um show com a Profanição, Que sabe? legal, cara. A banda era bem primária, assim, sabe? Ah, Acho tá. que o cara que tinha mais experiência com a banda era eu, né? Que tive autópsia, depois sacrifício, né? Sim, sim. E com a Profanição, né? Entendo. A gurizada era tudo nova, assim, né? E que a gente... Todo mundo aprendendo ali ainda, né? Aprendendo ainda, sabe? Claro. Mas tinha maior força voluntária também, sabe? Gurizada muito foda mesmo, né? Aí, enfim, daí a gente falou, pô, vamos fazer então, meu. Daí a gente, né? Fizeram uma tour na Bolívia, né? É, exatamente. Acabamos agendando Uma data, mais. uma data lá com o Whindersson lá e pegamos pra ensaiar bastante aí e tal, Legal, né? cara. E falou, pô, vamos nessa, que foi o primeiro show da Professora que acabou sendo na Bolívia, em Santa Cruz, cara. Depois, né, em Cochabamba também, né? Que legal. E foi legal, cara, sabe? Isso foi no ano que? 90 e pouco? 90 e... Esse foi em 97. Legal, 97. cara. Que legal, cara. Foi em 97, primeiro show nosso, né? Acabou sendo na Bolívia, em Santa Cruz da Sierra. E foi legal, cara, sabe? Tinha uma boa recepção lá. O pessoal lá, sabe? né? A galera fodida mesmo, sabe? Esses caras são apreciadores das bandas brasileiras, do metal, do black metal, né? Que legal isso, hein? E foi, cara, foi legal mesmo, cara. Sabe? Foi uma Demais, experiência fodida mesmo, assim, pra gente na época. Aham. Então, daí a gente veio, volta da Bolívia, né, mais animado, assim, pô, foi legal, sabe, conseguimos fazer uma grande celebração, né, cara, um ritual fudido lá. Eu falei, pô, a gente animou assim, né, cara, falei, pô, vamos gravar um demotape oficial agora. Na época você falava só de demotape, né, cara? Exatamente, é. Você não tinha como falar, né, eles tinham CD, não tinha nada, Vinil, né, cara? né, Ou era demotape ou era vinil. O vinil tava longe da Realidade, né? nossa realidade, cara, né? Claro, entendo. Na nossa cidade não tinha nada, imagina se gravar um vinil, nem existia isso. E lá, era uma cara. fortuna nisso na época, Sabe? na verdade, né? Era uma fortuna, até não tinha como a gente fazer isso, a gente tinha que ser convidado por uma gravadora de fora, Claro. do Brasil, Claro, claro. para fazer aquilo. Eu falei, pô, vamos fazer um... Então, Beco, você estava comentando que vocês chegaram nesse ponto em 97, fizeram a turnê na Bolívia, Uhum. e a partir disso vocês gravaram a demotape, é isso? Exatamente, a gente... Depois a gente veio dos shows na Bolívia aí, né? A gente acabou gravando essa demotape aqui, ó. A Olha. Magia e Arte no Reino Oculto, Ó, legal. sabe? Uhum. A gente conseguimos divulgar ela para mais pessoas, né, pelo Brasil todo aí, né? E Sim. conseguimos mandar até para alguns lugares do exterior também, Olha, sabe? Para França, essa, no Bélgica, caso, foi pra a América primeira, do Sul. primeira demo gravada em Primeira estúdio. demotape oficial gravada Uhum. em estúdio, né? Que joia, Em cara. estúdio. Que joia. Demais, Alguns hein? guerreiros têm essa demo por aí espalhada. Ah, bem Acho provável, que a gente né? conseguiu divulgar, acho que mais 200 cópias no máximo, aí, sabe? Olha. A gente fazia divulgação dos trabalhos assim, para poucas pessoas, né? Claro. Pessoas com quem a gente tinha contato, né? Por carta, né? Uhum. Nessa época não existia celular, não existia internet, não existia nada. Justo, né? é. Então tudo era escrever carta, colocar demotape ali dentro e mandar pra galera pra fora, né? Justamente, Pra pessoal justamente. conhecer seu Era uma trabalho. época mágica, eu diria, né, cara? Uma época mágica, uma época, sabe, fantástica, né, cara, sabe, você poder difundir seu trabalho, sabe, através de
desse mecanismo que você só achei isso, né? Essa coisa da correspondência da carta, né? Justamente. E depois disso, Beca, eu ia perguntar, teve toda essa história de vocês lá, de Corumbá e tudo, aí teve aquela passagem que vocês voltaram, vieram morar em Curitiba, você veio, eu acho, né? Conta pra gente como é que foi mais ou menos essa parte aí. Então, a minha história em Curitiba, cara, é muito foda, sabe? Porque eu vim para Curitiba, na verdade, em 88, sabe? Eu vim morar para cá, eu era moleque, eu tinha 16 anos de idade, sabe? Entendi. Ia completar 17 anos e... Veio para cá visitar? Eu saí de uma cidade, sabe? Com 16 anos de idade, sabe? Onde tinha um grupo de amigos lá, já curtiam rock and roll, sabe? Tinha umas bandas lá de metal, de rock, assim, sabe? Claro. Acontecendo, sabe? E lá em Corumbá, com aqueles amigos lá, já tinham uma ideia de que era o movimento, assim, sabe? O movimento punk, o movimento metal, underground em geral, assim, né? Aí, porra, um primo meu, né, cara, que já morava aqui em Curitiba, foi passar as férias em Corumbá e falou, pô, Beck, você tá vindo pra Curitiba e tal. Pô, nunca tinha saído de Corumbá, sabia, cara? Tinha ido pra Bolívia, né, que meu pai, minha mãe é boliviano, né, sempre ia pra Bolívia passar com meus pais e tal. Okay. E conhecia só a região do meu estado, ali, a capital, né, de Campo Grande e tal. E de repente falei, pô, vamos então, sabe, cara? Aí eu acabei vindo esse meu primo pra cá em 88, né? Sim. E aqui foi um choque total, assim, né, cara? Que eu chego aqui, pô, que existia um movimento já, né? Já existia um movimento. Já tinha uma galera do metal já, né? Já tinha underground, já tinha um submundo acontecendo exatamente, aqui, né? Exatamente. Uns barzinhos muito foda aqui, né? Tinha as bandas, Já tinha as bandas, tinha o Hell ali, né? Que era Let's Dance, né? Let's Dance, exato. Já tinha Let's Dance ali. Infernal, Scarne, Masmorra. Masmorra, Scarne, Infernal, daí tinha essas bandas também do rock and roll, que era o Gypsy Dream, o Express. Exato. Os caras se apresentavam ali no Novo aqui. Um barzinho muito foda, no ali da Ordem, né, cara, já sabe. Eu nem sei quando acabou esse bar, sei que eu frequentei muito tempo aquele bar ali. Legal. E ali rolava um underground muito foda ali, cara, ali, sabe? Aí, enfim, e aqui em Curitiba foi um pouco gradativo, assim, sabe? Não conhecia a galera da pesada, assim, de começo, sabe? Foi gradativo, conheci o pessoal rock and roll, né? Fui conhecendo a galera mais das antigas e tal, assim, depois passei e tal, a frequentar o Real, comecei a conhecer a galera lá, tipo o Polenta, o Denilson, o Dema, o Teja, o Osmar, né? Sim. O Zé de Bem de Força, né? O Zé de Bem de Força, exatamente. Nem sei o que aconteceu essa galera mais, alguns dizem que alguns morreram, o Polenta faleceu. Alguns faleceram, alguns se tornaram, se converteram ao cristianismo. Viraram Ivan, né? Exato, daí tem um outro processo. Viraram Ivan e tal, enfim, mas enfim, né? Isso acontece em toda parte do mundo, né, cara, né? Esse processo aí. Normal, né? E passei a conhecer o bar do Linus, né? O Linus Bar ali, cara, essa coisa antológica, né, cara? Ali era um antro do underground. Aí eu chego ali no Linus Bar, porra, tá a galera do Infernal ali, né, meu, sabe, do Paulista, que é do Mentorne hoje, né? Era o vocal do Infernal ainda, conversei com os caras e tal, e aí começo, né, envolver, assim, no mundo metal. Né, como eu já disse, conheci o Polenta também, né, cara? O Polenta é um cara fantástico, uma pessoa excepcional. Quem conhece o Polenta sabe do que eu tô falando. Um cara representativo, representante do underground total, né, cara? Excelente. Fã de sarcófago número 1, né? Pessoa maravilhosa, né? Pessoa, não só um cara fantástico. Eu acho que ele influenciou muita gente também, do metal, do underground, como pessoa do cara muito forte, sabe? Tenho muito orgulho de falar desse cara. Esse cara me influenciou bastante assim, no meio do black metal, sabe? No metal legal. Tenho muito orgulho de falar desse cara. Demais. Sabe? Assim como o Paulista, né, o pessoal do Mencore também, né? Claro. Aí enfim, eu fui conhecendo a galera aqui em Curitiba, daqui a pouco eu comecei nos ensaios das bandas, né? Comecei a me envolver mais com o pessoal, né, cara? E até no começo, quando logo que o Mencore estava começando a gravar a primeira demo tape deles, eu tava lá no ensaio dos caras, cara. Eles ensaiavam lá na casa do Paulo, né? Do Mané McFlash. Do Mané, exatamente. Agora um do lado do outro, do Paulo e do Mané. Exato. O quartinho dos fundos lá, estudo dele lá, e pô, ali, né? Começou a se construir uma coisa fora na cabeça, né, cara? Aí eu falei, pô, legal, cara, sabe, esse mundo do underground Curitiba foi demais, cara. Curitiba foi muito foda, cara, sabe? Foi assim, foi que construiu, sabe, a minha cabeça, assim, a minha alma negra, assim, cara, pra seguir nesse rumo do metal, sabe, cara? Que maravilha, cara. Metal negro, sabe? Enfim. Que demais, cara. Deixa eu perguntar, então. E daí você me conta quais são as influências da banda e por que vocês tiveram a opção de cantar em português? Bom,
falar de uma influência assim é difícil, né, cara? Porque eu comecei a ouvir no rock and roll, né? Claro. Né? Eu nasci em 71, né? Tô fazendo 50 anos agora, né, cara? Claro. Tô completando 50 anos, então na minha época não tinha black metal, não tinha nada, né, cara? Então a gente começou ouvindo rock and roll, né? Dos nossos tios, né? Dos nossos primos que são mais velhos que a gente, né? Justo. Aquela galera que já viajava para grande centro, para São Paulo, para BH, né? Até para o exterior, né? Algumas pessoas conheciam, né, cara? Claro. E traziam novidade, traziam disco do Black Sabbath, traziam disco do Judas Priest, né? Eu ficava olhando aqui, né? Eu tinha 13, 14 anos, né, cara? Eu ficava olhando todo aquele cenário, né? Que os caras traziam de revista, pôster gigante da São 3, né? Do Judas Priest, né? Você sabe esses pôsteres gigantes, claro, né? eu tenho vários guardados. Tive um até monte hoje. desse, eu perdi nessa história. Eu tenho alguns do Iron Maiden guardados até hoje, né? Iron Maiden, né? Enfim, Metallica, Pode, né? Tudo isso você já sabe, né, cara? Sim. Aí, a gente, né, quase que todo mundo acontece isso, né, cara? Você sempre, né, ouve o começo de tudo, né, cara? Né? Que Led Zeppelin, Deep Purple, tudo, né? Todas as influências clássicas, influência né? clássica, né? Exato. Aí depois, enfim, aí vem Possessed, aí vem Venom, aí vem Celtic Frost, Hellhammer, vem as bandas nacionais, que eu gosto muitas bandas nacionais fodidas, que eu tenho uma admiração grande aí, cara. Então o sarcófago Que está é o conosco. Sarcófago, exatamente, que é o posto do sarcófago. Fire, né, cara? Que é o próprio Mencord de Curitiba aqui, né? Claro. Enfim, o Meastenia, sabe? Bandas Nossa, atuantes aí na cena, né? eu ouvi muita banda assim, sabe, cara? Dorsal Atlântica, na minha época rolava, sabe? Taurus, Sex Trash, Mutilator, sabe, cara? Era muita coisa, sabe? Se a gente ficar falando aqui sobre as bandas assim, vai faltar espaço e tempo aí. Sabe? É verdade. Mas enfim, cara, é muita coisa assim, sabe? Aconteceu na época, muita banda aparecendo nova, sabe? Muitas novidades também, né, cara? Claro, o pessoal sempre... Então, eu sinceramente não consigo citar assim uma influência única, uma influência única, assim, cara, sabe? Acho que todo... Não só o black metal, né, cara? O heavy metal, o metal, assim, no contexto geral, né, cara? Junto com o black metal, né? O black metal nacional e o black metal europeu, depois o surgimento do black metal norueguês, escandinavo e tal. Exato. Acho que a gente consegue pegar um pouco de influência de tudo um pouco disso aí, sabe, cara? Toda a trajetória de metal mesmo, né, cara? Justamente. Você tá ouvindo um monte de coisa, sabe? Justo. E essa parte do português, por que a escolha de cantar em português? Assim, o nosso país e tudo? Na verdade, a Profanicioso, ela não nasceu com uma ideia assim, a banda vai ser uma banda que vai cantar em português, não, cara. Sabe, até porque o nome é em inglês, né? Profanicioso, né? Justamente. Então a gente, realmente, sinceridade, não tinha essa ideia de montar uma banda e cantar em português. Na verdade, eu tinha um pensamento assim, cara. Falei, pô, vamos fazer um black metal, cara, e quando a gente puder, vamos cantar, fazer uma letra em português, né? E se precisar fazer uma letra em inglês, vamos fazer, né, cara? Tem espanhol, pensava em cantar, porque eu sou filho de boliviano, falo espanhol fluentemente, né? Claro. Também tem, você tem que fazer isso mais pra frente, cantar um mínimo, 2 termos em espanhol, né? Boa, acho que é demais, sabe? Isso. E como a gente, o vocalista nosso também, né? Ele não tinha um domínio total do inglês, né? Sim, do Estava idioma, né? enrolado, né? Como muitas bandas fizeram isso nos anos 80, Com né? certeza. Aí algumas vezes ficava legal em inglês, ficava legal em português, né? Mas enfim, eu tinha essa ideia de fazer o português também, sabe? Que a gente tinha essa ideia de levar o português. Para honrar a sabe? pátria nesse sentido, né? Sim, exatamente. Sabe? Inclusive nessa demo aqui, Magiarre no Culto, tem uma que está em inglês, né? Que é a Hypocrisy in the Reign of Jehovah, e depois tem Magiarre no Culto, que é em português. Uma versão. Aqui já está mesclado o negócio, já, legal, a gente começa assim, na verdade. Sabe? Que legal. Então a gente vai levar para o Fanissos, cantando a maioria das letras em português, e algumas que fica interessante em inglês, faz em inglês, sabe? Conforme soar melhor, né? Soar melhor, exatamente. É por aí, sabe? Que legal, é por aí. Isso aí, muito bom, cara. Então daí a gente, dentro desse contexto aí, né? A gente gravou outra demo tape, também não tô com elas aqui, sabe, cara? Porque a galera vai na sua casa ali, os caras vão levando foto da banda embora, vai levando as os fãs, né, cara? Os fãs ardorosos aí, não né? digo nem fã, né, cara? Amigo mesmo né? na bebedeira, pô, tem que saber aqui e tal, dá pra mim, eu na bebedeira não posso levar. Leva, né? Aí quando eu me dou conta, assim, já não tem mais nada, cara, já levaram tudo. Os caras chegam aqui em casa, pegam foto, sabe? Sabe que não tinha foto digital, não tinha nada, era só foto. Mas isso é muito interessante, né, cara? Que sinal que o pessoal realmente quer
experimentar essa sensação, né, dos amigos, ver tocar. E as fotos de álbum nosso assim, né, cara, que eu tenho um monte ainda, mas muitas fotos meus caras já foram pegando. Eu bem que pode a foto, pode levar, bem que pode a camiseta que pintar da mão, da produção, pode levar. Pega essa demotape, leva também. Então tinha a camiseta do corpo, né, dos caras, então leva tudo, pronto. Isso é uma troca de energia, né, Bega? Fala aí, uma troca de energia, né? As pessoas querem ter o material. eu sempre fui assim, cara. Sim, maravilhoso isso. A Joyce fala assim, cara, o Bega, se eu tirar a camiseta do corpo dele, dá tudo pra galera. Que sabe, nunca foi egoísta, sabe? Que eu sempre quis disseminar, sabe, o mal, sabe, cara. O mal bom sabe? nesse sentido, né, da música boa, sabe, né? A desgraça total, o dissemínio, difundo, isso para o mundo todo aí. Demais, cara, demais. Que legal, cara. Deixa eu falar. Então, assim, essa pergunta eu sempre faço com meus convidados aqui do canal e as pessoas que eu converso, né? Conta alguma história inusitada que aconteceu durante esses anos. Sejam em viagens, sejam em shows, ou alguma história engraçada, uma coisa que foi muito marcante, assim, na sua carreira musical aí. Você é da Joyce, da banda, né? Que você lembra, né? Eu acho que o começo da Profane Souza, assim, teve situações, assim... sabe, não digo engraçado assim, mas, sabe... Inusitado, talvez. Inusitado, que era pra... que estava dentro do contexto de vida que a gente vivia, sabe, cara? Entendi. A gente era uma banda desconhecida, uma banda que gravando a primeira demotape, a segunda demotape, sabe? Gravamos a terceira demotape, gravamos a quarta demotape, a quinta demotape. Entendi. Inclusive, a gravadora, né, que está com a gente aí, a Black Hearts, ela quer relançar todas essas demos, sabe? Pô, que legal isso, hein, cara? E, merece, né, cara? Eu já estou em contato com uns amigos meus que tem essas demos original, sabe? Eles vão mandar para mim, a gente vai remasterizar e vai relançar tudo isso aí, sabe? Que demais isso, hein? Bom. Então, no começo, cara, assim, sabe, como a gente, sabe, a gente recebeu convite para tocar no estado mesmo, sabe? Tocava em Corumbá, como já falou, o primeiro show nosso foi na Bolívia, né? O show pra Bolívia conseguiu muita coisa fora, cara. Se você for contar assim, sabe, eu vou, sei lá, tentar fazer um resumão. Isso, um resumo pra gente, sabe? Cara, a Bolívia, assim, cara, a gente, sabe que na Bolívia você tem que entrar com o passaporte, sabe? Sim. Você não podia entrar, hoje com o Mercosul você entra ali com a identidade e mais nada, né? Sim. Então sabe que a gente tinha que ter passaporte e tudo mais. Viajando nossos instrumentos, com bode, com pentagrama e tudo mais. Sim. Aí no meio do caminho os caras revistaram nossos equipamentos e falaram assim, pô, cara, esses caras são satânicos e tal, e já começou uma hora, sabe, uma pressão ali da Interpol, cara. Caraca, sabe, em cima da gente, os caras querendo descer a gente do trem, nós fomos de trem pra Bolívia, sabe, porque não tinha estrada de ônibus. Sim. Se vai dissesse de ônibus, não tinha estrada de ônibus, nem de carro, nada, assim, de trem. Entendi. Era 20 horas viajando dentro do trem pra chegar em Santa Cruz, cara. Olha aí, cara. Aí, enfim, tivemos uma pressão de Interpol ali dentro, tal, passaporte e tal, né, cara. Aí a gente tenso ali, né, cara? Falou, pô, que foda, cara. Então os caras abriram nossas bagagens, lá tinha um pentagrama, tinha um bode, tinha uns invertidas, tudo. Que eu falei, os caras são satânicos, os caras não sabem. Coisa, cara. Desgraça total, cara. Eu falei, agora vão presos, cara. Agora estão fodidos agora. Aí os caras, a gente como eu falava espanhol, por causa do meu pai, né, cara? Sim. Aí consegui contornar a situação, não, tal, isso aqui é só para um teatro que a gente vai fazer lá na Bolívia, tal, nada relacionado que estão dizendo aí não, tal. Cara, beleza, tá, mas se você aprontar, nós estamos fodidos. No espanhol, né? Estamos fodidos, vamos mandar vocês presos lá na Interpol e tal. Aí chegando lá na ferroviária, né, de Santa Cruz, a Polícia Federal grampeia a gente, cara. Olha aí, cara. Grampeia a gente, o cara fala assim, vamos prender vocês vão voltar pra Corumbá, não se vieram pro Brasil, aí tá gente que não aceita cabeludo, satânico, não sei o que lá, blá. E Santa Cruz estava cheio de cabeludo satânico lá. Sim. Sabe, os caras que usam pressão com a gente, os caras queriam dinheiro, entendeu? Os caras queriam extorquir a gente. Eu pensei, pô, os caras têm grana, né? É banda, vem tocar aqui, tem dinheiro, então vamos. Né? Sei lá, acho que os caras estavam pensando nisso, cara. Vamos tentar tirar dinheiro dele, né, cara? Né? Porque sabe rolava esse tipo de coisa, né? Coisa, velho. E essa foi para em 97 e a Bolívia ainda tinha assim, uma política ditadora ainda, né, cara? Entendi. Sabe, então Então rolava essa repressão, né, com relação à música, à cultura ainda, sabe? Entendi. Mais subversiva, né? Claro. Aí, enfim, a gente ficou ali preso na ferroviária, né? E vieram o pessoal conversando com a gente, vinha outro conversando com a gente e tal. Aí até que a gente conseguiu, pô, né, conversando com o cara e tal, assim, tal. Tá, vamos deixar vocês vão tocar onde? Vão tocar em tal lugar e tal. Então eles mandaram até a polícia lá, cara, pra fazer. Pra averiguar se tá verdade. Averiguar e pra fazer segurança pro show também. Olha aí, cara. Acabou rolando isso aí, sabe? Nós vamos dar 48 horas
sumirem aqui do país. Que coisa. A Aí- gente ouve esse tipo de história assim no exterior, né? Que tem Exatamente. lugar. Daí a gente tocamos aquela noite, né, que foi uma noite fantástica, né, eu já falei isso aí, né? Que foi uma noite Demais, fantástica, Bolívia, né? demais, Muito cara. foda mesmo. Galera apareceu em peso lá, cara, sabe? Pessoal sedento, né? Galera fanzaça, né, assim, cara, sabe? Galera muito foda, cara. O pessoal são apreciadores do metal mesmo, cara. Que legal Apreciadores, isso, cara. Que demais. Eu até cara. falo que a gente foi até meio que obrigado lá a fazer tocar uma música do sarcófago ali, porque a galera tava pedindo Sepultura, Brasil. sarcófago e tal, né, cara? Eu falei, pô, olhei para um pouco e disse, vai sarcófago, vai, então Toca aí, né, cara? Que coisa Aí a galera isso, ficou cara. satisfeita, ó. Que legal isso. Aí depois a gente tinha que voltar pro Brasil, que a gente tinha 48 horas para sair do país, né, cara? Coisa Daí nós legal. fomos para Cochabamba ainda, cara. Ah, ainda tocaram mais uma data, né? Daí nós fomos para Cochabamba lá, Cochabamba foi legal também, sabe, o show lá. Mas foi mais tal. suave daí no caso, não tinha polícia lá e tal, né? Ou tinha também? Não, daí não aconteceu nada, sempre Aí foi foi só por isso, tranquilo. né? Daí pô, a gente, né, foi passando uns 2, 3 dias lá em Cochabamba, aí voltamos pro Brasil, né, cara? Que legal, Precisava cara. sair do país, aí Que passamos coisa, até um né, tempo lá, cara? né? Se vê, né, cara? Mas isso foi uma coisa assim, Inusitado, como você disse, cara. inusitada, né? Coisa que É. vai acontecer Pô, no futuro, demais, não vai cara. nada. Que demais isso, Bacon. Pô, demais mesmo, cara. Deixa eu voltar aqui ao assunto dos lançamentos de vocês, cara. Vocês acabaram de lançar o Full agora, o Ritual de Blasfêmia, né? Quanto processo em meio à pandemia, cara? Foi essa pandemia mundial que afetou geral a música, a cultura, né? Todas as coisas que a gente gosta bastante, que é shows e tudo, né? Como é que foi esse processo aí? Esse contato com a gravadora? Como é que foi tudo isso, por favor? Então, eu já vinha, né, escrevendo a letra, compondo, né, a ideia, né, construindo a ideia do que seria o Ritual do Blasfêmia, né? Sim. Esse novo... Deixa eu mostrar, mostra pro pessoal, por favor, aí, ó. Pô, tá lindo a apresentação, né, cara? O Digitec tá demais, qualidade esse impecável, novo cara. o álbum da Profane Souls, né? Isso aí, que legal, cara. né? Cara, o que é uma coisa assim, quem conhece um pouco da história da Profane Souls, cara, sabe que tudo isso que veio acontecendo com a banda até agora, cara, sempre foi assim, muito foda, muito difícil, sabe, cara? Isso aí. Então. Um árduo sabe, caminho, né? Total, cara. Assim como acontece com muitas bandas underground, né, cara? Nada é fácil, né, cara? Sim. Mas enfim, aí a Black Heart, né? Tá demais isso aí, né? Acabou entrando em contato com a gente, né? Uhum. Para fazer o lançamento desse álbum, né? Sim. E acabou, né, acontecendo isso aqui, né, cara? Nossa, tá demais, cara. Tá muito legal a Inclusive esse apresentação. aqui é seu, né? Porra, muito obrigado, velho. Presente pra Porra, você, muito tal. obrigado, velho. Muito obrigado. E tem esse aqui que é o Box. Box. Die Hard, né? Porra, cara, isso é coisa maravilhosa, cara. Isso é um profissional Esse demais, aqui né, ficou cara? fantástico, né? Eu vi uma outra Esse aqui é a rapaz, Black Heart está distribuindo, né, para os fãs mesmo que querem adquirir, né, o quem material. tiver interesse, né? Enfim, você abre essa caixinha aqui que eu estou conseguindo abrir agora, aí tá todo o material aqui dentro, né? Deixa eu tentar aqui, Isso, Michael. Michael, Pode ir vai. falando aqui que eu vou tentar abrir, ó. Nossa, é um ritual aqui para abrir o negócio, um ritual aqui, É um cara. ritual de... É. de Eu te falo que eu assisti um rapaz, acho que é da gravadora, apresentando todo esse material aqui. É lindo, cara, Sim, emocionante, exatamente, né? né? Tinha um cara que vocês mandaram aí com o Tem pessoal todo da o material. Road Metal, senão, acho que foi esse cara. Road Metal, né? Eu não sei direitinho, mas o cara apresentando também, não sei, o trabalho, né? Olha isso aqui, gente. Pô, isso aqui é demais, cara. Pet, moçada, gurizada nova que não sabe o que é pet ainda, ó. Agora vai vir pet, cara, pra colar a sua jaqueta de couro aí, fazer as coisas, né? Tem adesivo, né, cara? Tem adesivo. Adesivo, né? Tem hora, tem um CD, né? Toda a apresentação. O Tem que tem aqui, velho? Tem um pôster, pentagrama de ouro aqui, cara? Que Não, fala- e tem o bottom, né, da professora, né, que eles chamam de pin, né? Olha, Isso tudo pra demais. mim é moderno isso aí, cara, sabe? Então, não tá acostumado com tudo isso aí, né, Tô cara? acostumado com essa Olha que demais a tecnologia, apresentação. cara. Cara, Sabe? lindo isso, tá lindo demais, cara. Porra, demais, parabéns demais pelo material. Então, em meio à pandemia, você produziu a Produzindo música. isso, né? E Na a... verdade, já vinha produzindo, né? Claro. Já vinha produzindo. A gente já tinha lançado um single, né, que era a Batalha Sangrenta do Mal, Sim. né, que a gente fez até um videoclipe e tal. Essa já tinha dado início da construção desse novo artefato, né? Que legal, cara, muito lindo, cara. Isso Aí veio a pandemia, né, cara? Falei, vou aproveitar pra adiantar o processo de gravação logo, né, cara? Claro, não tem claro. pra onde sair, não tem a galera, os amigos pra você visitar, nada, né? Que a gente até que não podia, né? Porque tá todo mundo em casa, né? Isso, não tem shows, Isolado, não tem tal, nada, show, não tem né? nada, né? Falei, aproveitar pra terminar a construção desse CD, cara. Aí fui lá, falei com o Alisson, né, da Fund House Studio, né? Nosso grande amigo Sim, Alisson. eu acho o mestre fantástico, lá, mestre da gravação, né, cara? Mestre de gravação, Guitarrista mestre de guitarra, excepcional, grande hein? produtor, né?
acabou produzindo esse excelente trabalho pra gente, né, cara? E como é que tá a divulgação agora aí? Agora, a partir do momento que tá lançado, né, cara? Cara, a aceitação tá sendo boa, cara, assim, sabe? O pessoal tá procurando, né? Claro, cara, tá lindo, né, o material, cara, a gravação. Tá procurando tudo, né? material, tá procurando toda a merchandise da banda, camiseta, pôster e tudo mais, né? A gente tá sendo convidado para dar entrevista em vários fanzines, revistas, nos Ferrais, tem uma entrevista nossa recente aí, né? Demais, isso aí. Esses entrevista em canal como o seu agora. Claro, estamos aqui sim. Tem mais dois marcados ainda aí, né? Que vai, eu vou aproveitar para falar pro pessoal aí que não sabe, depois eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo os contatos do Procure Souls, os contatos do Beca aí, tudo, na divulgação do álbum, quem quiser adquirir uma cópia, né? Quem quiser adquirir o material da banda, camiseta e merchan, eu vou deixar todos os contatos aí embaixo e quem tiver interesse, por favor, né? Vamos apoiar a cena nacional, a cena black metal da nossa região aqui. O Beca já é curitibano praticamente aqui, né, cara? Já está há muitos anos conosco aqui. A gente se conhece. Opa, agora sim, hein, cara? Você tocou no assunto aí bacana, sabe? O que você disse? Saúde aí, moçada, saúde. Muitas pessoas não sabem, muitos guerreiros não sabem aí, mas eu estou em Curitiba, né? Tô repetindo, já falei, desde 88, né? Então, estou há 34 anos em Curitiba, só que não assim direto, né? Eu vim para cá, passei um tempo no final dos anos 80 para cá, conheci uma galera, né? Voltei para Corumbá, voltei a banda Sacrifício, né? Passei um ano e pouco lá de banda Sacrifício. Voltei para Curitiba assim foi minha segunda casa mesmo. Com certeza, cara, sabe? com certeza. Eu completando 50 anos, né, cara, agora, e só em Curitiba eu tenho 32 anos, então realmente é minha segunda casa. Com né, certeza, cara, Curitiba é total, né? Construí grandes amigos, conheci pessoas fantásticas aqui como você. Opa, agradeço demais, amizade. Como a Flávia, o pessoal dos Dei Cerimônia, os irmãos Brambilo, o Marcos. São maravilhosos, galera, é um brodaço demais. Pessoas né? maravilhosas, conheci o Paulista, o Demicorne, a galera das antigas, o Tito, né? O cara maravilhoso que eu amo ele, cara, que é o Caos, cara fantástico. Pra quem não sabe, aí o Caos está no backstage hoje em dia, o Caos Caos. tá aqui também, nosso o Charlotte Cadome, nosso parceiro, está aqui esperando para comemorar daqui a pouco a festa toda aí. Para quem não sabe, a Casa do Beca aqui é uma casa super frequentada por só rockstars aqui, o pessoal vem aqui participar das festas, dançar aqui a valer e tal, dançar aqui, fazer um bar. Conheci o Tony Sheita, né, da Evo War. Tem até uma época que eu fiquei uns 2, 3 meses tocando do Evo War, ensaiando e tal, depois saí fora e tal. Daí conheci o Tony, né, do Evo War, né? Sim. Conheci o Lloyd que faleceu também, né, teve uma morte trágica e tal. Cara, são histórias da nossa situação aí. O né? Getúlio, que é um cara fantástico também, o Valdo Warriors, a Fabiana Garaf, a Fran Hell, uma galera de todos gente. Todos os headbangers força aí da situação uma galera de né? gente aí, cara, sabe? Me sinto assim muito, sabe, privilegiado e honrado, assim, de ter vindo para Curitiba moleque, de ter conhecido toda a história do underground curitibano, o Newton Santos Jr. ali da Let's Rock, né? Exato, amigaço também, né? Exato, cara. Amigaço também e é demais, cara. Cara, eu devo muito pra Curitiba, sabe, cara? Eu vivi momentos fantásticos aqui, cara. Tá vivendo ainda, né, cara, com isso aqui tudo, né? Que me influenciou bastante, assim, sabe, na minha vida e no mundo metal. Né? Com certeza. Então, assim, demais tudo isso, David, é um grande prazer estar com vocês sempre aqui. E é uma pergunta que, assim, o Rocking Arts, na verdade, tem uma proposta de divulgar música underground, o heavy metal, o death metal, o black metal, o metal em geral, que eu faço parte disso, claro, né? Pra quem não me conhece, talvez veja por fora, eu faço parte disso minha vida toda. Eu sou do heavy metal, né, cara? A gente gosta de tudo, rock and roll, de tudo, né? Mas além disso, o canal tem uma proposta. A gente já conversou com isso aqui no churrasco da sua casa aqui. É uma parte gastronômica underground, eu digo assim, né? Que eu chamo de gastronomia underground, porque todas as pessoas que a gente tem que se alimentar, obviamente, né, cara? A gente é headbanger, mas tem que ter alimento. E eu já tive a oportunidade, grande prazer de estar aqui na sua casa, conheci seu papai e tal, que é um senhor fenomenal, e fez um churrasco pra gente maravilhoso e tal, né? E aqui, quando a gente vem na sua casa, sempre além do heavy metal, da brincadeira toda, do álcool, tem sempre uma comelança divertida. Então, minha pergunta para você é assim: no canal Rocking Arts, há uma ligação entre música, arte e vertentes, como gastronomia underground. Você teria alguma dica pra gente aí? Alguma coisa direto do Pantanal, como você já comentou, né, umas vezes aí, alguma coisa interessante que o pessoal não sabe, né? Alguma coisa a dizer em relação a isso, dessa comelança maravilhosa, assim?
Então, alguns amigos, né, meu que frequentam a minha casa, né, como você, né, enfim, uma galera de amigos aqui em Curitiba que frequentam a minha casa, né. Minha casa é um espaço aberto aqui, Gramado Degrado, sempre foi. Claro. Desde Corumbá, minha história é assim, quem me conhece Corumbá sabe, o pessoal já frequentar a minha casa, meu pai sempre fazia a peixada, o pessoal lá fazia aquele churrasco pantaneiro pra galera, isso, sabe? Demais, cara. E aqui não é diferente, cara, sabe? Eu vim pra cá e trouxe todo esse carisma, sabe, com os amigos, né? Com a galera do metal, do underground, que a gente tem essa afinidade, né, cara? Então aqui na minha casa, cara, assim, os amigos mais próximos da gente aqui, né? Sabe o que é que eu faço, né, cara? Aquele churrasco pantaneiro, faço aquele sarravulho, que com certeza agora o pessoal deu um nó aqui pra saber qual que é sarravulho. Que isso, né, cara? Sarravulho é um prato típico boliviano, né? Que eu aprendi a fazer com meu pai, né, na Bolívia. E... Pô, o pessoal que não experimenta, cara, fica bufando. O que é isso? É a miudeza do boi, né? É o coração, é o fígado, é o rim, né? Sim. Você faz todo o tempero dele ali e tal, joga uma garrafa de vinho dentro e tal ali, faz aquela coisa ferver. Deixa eu curtir ali. Com bastante tempero, curtido, depois você... Degusta a valeu aí. É muito bom isso aí, cara. Que legal. legal. Vai fazer um vídeo eu fazendo essa habilidade. Isso aí. Entender melhor do que se trata isso, né? Oi, você tá convidado. Isso é aí eu faço aquela peixada pantaneira também, né? Faço aquele peixe ensopado, né? Aquele caldão de peixe, né? Que massa. Faço aquele espacu frito, aquela piranha ensopada e tal. Olha aí, cara. Aquela coisa, aquela cultura que eu trouxe da minha cidade também, né, cara? Pra cá, né? É exatamente isso que eu tava falando. Faço questão dos amigos, assim, experimentar, conhecer, né, cara? A gente se diverte com isso também, né? Muito demais, O cara. Carlos é um cara que sempre tá em casa degustando esses pratos. Né? Que legal, cara. Inclusive, daqui a pouco já vai ser uma churrascada pantaneira. Olha aí, cara. Moçada, vou ficar com água na boca aí, porque a gente vai terminar essa entrevista aqui e vai ter uma coisa bonita pra ter. Vai degustar depois. Aqui na minha casa, quem conhece minha casa, já frequentou, sabe que sempre é regada cerveja, bebida, uma boa música, um bom rock and roll, um bom metal, uma boa comida, né, cara? Que demais, Beca. Sempre foi assim. Demais, Beca. Beca, assim, nós temos que finalizar por causa do tempo e tudo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui pro pessoal. Se quiser deixar algum recado, falar alguma coisa em relação a o que você quiser dar um espaço. Acho que na verdade sim, você tem muita coisa por falar, né? O Profanições tem uma larga história de 25 anos de estrada, né? Justamente. Inclusive eu acabei até não mostrando esse CD aqui da Profanições, né? E aí, viu? E a maioria já conhece, né? Que é o Na Terra de Satã, né? Olha aí que massa, cara. Que foi construído com o nosso grande amigo, aliado, fudido guerreiro que eu conheço há 30 anos. Tenho o maior orgulho desse cara, que é o Luciano Lanternes, cara. Joia, cara. Você é parceirão aí. E construiu essa grande obra comigo, sabe, cara? Que massa, eu sou muito honrado por isso, sabe, cara? Que legal, cara, que legal. E esse aqui também, né, que é o Ravening, The Mysteries of Darkness, viu só? A gente não faz só em português, faz em inglês também. É isso aí, cara. Olha porque aí. o black metal, cara, é uma língua universal, sabe? Justamente. Ele não é uma coisa, né, não é uma coisa brasileira, nem é norueguesa, nem é, sabe, europeia, nada, é do mundo, cara. Black metal é do mundo. É a música é uma linguagem universal, né, cara? É uma linguagem universal, entendeu? Que massa isso, Beca. Então muito da minha vida, assim, cara, eu devo, assim, devo muito para muitos amigos, sabe, cara? Pessoas que estiveram ao nosso redor, que acompanharam toda a trajetória da banda, que lutaram junto comigo, junto com o Profane Soul, sabe, cara? Eu sou muito grato por muitas pessoas que nos deram uma força, sabe? Um cara lá em Corumbá chama Wilson, cara, Wilson Bono. Foi um cara que deu maior força pra gente na época, um cara que fotografava a banda, fazia vídeo pra gente. O cara ajudava até financeiramente a gente, sabe? Que a gente ensaiava em casa, no meu quarto, sabe? Cara, por muito tempo. Depois do tempo, fomos ensaiar dentro do quarto da casa dele. Cedeu o quarto dele pra gente ensaiar. A gente fazia a maior bagunça na casa dele lá, cara. Era cachaçada, era vinho, era cerveja, era pinga. Era uma desgraça total mesmo, sabe? É uma união grande, né? Total, cara. Sabe, né? De apoio. O Wagner Definho,
O Def, que foi um cara fantástico, né, que fez essa... O Def é o camaradaço. O Def, o tatuador Def, amigaço, irmãozaço, né, que fez essa arte da capa. Um abraço pro Def aí, depois ele vai assistir isso aí, ó, muito legal. O Def é exatamente, foda. cara. E o Lourenço, cara, que é um ser humano excepcional, cara, sabe? Lá de Corumbá, cara, pô, eu devo muito ir pra Corumbá e devo muito pra Curitiba também, sabe? Os Legal, camaradas, cara. assim, sabe, cara? Legal, Por isso que o meu coração é dividido, sabe? Essas duas partes, assim. E também eu não posso deixar de agradecer o pessoal de Campo Grande, sabe, cara? Pô, Campo Grande tiveram grandes bandas, grandes amigos, conheci o pessoal do Sacramento lá na época, o pessoal do Crowley, o pessoal do Desejo Puro, sabe? O pessoal do Catástrofe, o Lelo Reimoso, um cara fantástico, um amigo, sabe? Muito foda, sabe? Técnico, de amizade aí. É o Han, né, que é do Agreste, né, cara, que eu considero muito esses caras aí, o James e o Victor do Alcoholic Death, sabe? Tem que agradecer esses caras, que são pessoas fantásticas. O Monstrão sempre tá dando apoio para professores também, sabe, cara? O Monstrão, que é o Anderson, né? Microvomit, né? Microvomit, conheço ele, claro. E, cara, eu com certeza estou esquecendo um monte de gente aqui, cara, sabe? Me desculpe, mas gostaria de falar todo mundo sempre teve a próxima para falecidos, que deu uma força, de uma forma direta, indireta, para a banda, mas continua, sabe, dando apoio, sabe? Continua reconhecendo o nosso trabalho, cara, isso é fantástico, cara. Eu também, porra, tô esquecendo do grande amigaço, né, cara? Que é o Rato, né, cara? O Rato é o Gislene do Total Desastre de Campo Grande, de Cuiabá. O Rato é de minha cidade, ele foi embora para Cuiabá também, construiu a vida dele em Cuiabá. O Total Desastre, a Gislene, o Cachorrão lá do Cavernas Bar em Cuiabá, Márcio Oliveira, o Magno, sabe, dos caras da Metrosódia, dos caras do Extermínio. Legal, cara. Sabe, cara, se eu pudesse falar o nome de tanta gente aqui, cara, tantos amigos, tantos camaradas, tantas pessoas, cara, sabe? Com certeza vão assistir depois. Eu passaria a noite falando isso, cara, sabe? Com certeza vão assistir depois. Desculpe se eu esqueci o nome de alguém, sabe, cara, aqui, mas, porra... É muita gente, se eu né? esqueci o nome de alguém, cara, com certeza esqueci o nome de um monte de gente, cara. Me desculpe, mas, porra, vocês todos estão nesse negro coração comigo aqui, cara, pra sempre, meu. Demais, a nossa luta é a mesma de todos nós, cara. Mantemos a música, mas mantemos a cultura, mantemos essa fé no heavy metal até hoje, né, cara? Passamos anos. Bem, cara, muito obrigado por estar participando conosco aí nesse mais um programa, mais uma edição do Rock and Arts. E o pessoal que quiser adquirir o CD, o material do Profane Souls, vai estar descrito depois, como eu disse antes, ali nos comentários, no vídeo, né? Bem, cara, sempre um prazer estar contigo aí, na sua casa, ser bem recebido aqui por você, a Joyce, né, a sua família aí. E eu me sinto sempre grato por estar aí, nas nossas festas, e vai continuar depois. Muito obrigado, moçada. Pode falar. A festa vai continuar daqui a pouco. Muito obrigado aí, e fiquem ligados que daqui a pouco vai ter mais. Quero agradecer, né, a você, mais uma vez, agradecer pela oportunidade. Estamos aí, cara. De estar junto nessa luta com a gente, até porque você é um cara muito foda, né? Já tinha uma admiração por você desde a época do Hecatombe, né, cara? Exato, cara. Conheci vocês lá no Bar do Meio, que era o... Como chama o nome do bar? Bar do Meio? É o Bar do Meio, é o Bar do Meio. Não, outro nome, é Only Rock. Ah, Only Rock, exato. Only Rock, exatamente. Nós criamos lá naquele momento, né? Conheceu você aquela... Depois vi seus shows ali no Aeroanta, né? Claro. Show fantástico da Hecatombe, né? Pô, podia isso me inspirou também, sabe, cara? Isso é demais, cara. Estamos todos envolvidos sempre nessa brincadeira aí, né? Obrigado, mano, pela confiança, cara. Obrigado aí por essa oportunidade, cara. Obrigado, bem, cara. Muito grato, bem honrado por isso. Valeu. Beleza? Valeu, moçada. Até a próxima. Logo Valeu. mais, Rock and Arts com você de novo. Caralho aí, pessoal. Obrigado aí. Rolando Judas? Pode filmar aí, mano. Vai. Filma aí, filma aí. Aí, ó. Aí, BK. Mostra como é que faz aí. Aí, ó. Isso aí, meu velho. Isso aqui é o contra filé pantaneiro, cara. Uhul! Aí, caralho. Ah,